Graça e paz, igreja do Senhor. Só o pastor Nil que está na igreja hoje? Graça e paz, igreja. Oh, glória. Abra a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé primeiro, né? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor nos Salmos de número 122. Palavra bem conhecida. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Olha lá, já está até lá em cima, lá no telão. Olha que palavra maravilhosa que, quando eu acordei no dia de hoje, sabendo que iria dar abertura no culto, eu já comecei a me deleitar nesse capítulo, né? Que diz assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui, junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é a cidade bem construída, com muros firmes e compactados. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobe para cá. Olha como é que é profético, hein? Nós temos que subir as escadas para estar aqui dentro do templo. Vem para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam os julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos que amam esta cidade. Que haja paz dentro dos seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de minha família e amigos, direi que você tenha paz, ó Jerusalém. Você pode dar uma salva de palmas para essa, principalmente aqui, ó. Que tenham paz, que você tenha paz, ó Jerusalém. Eu não sei como é que foi o seu domingo. Eu não sei como é que foi o teu dia junto da tua família, junto com os teus amigos. Não sei se você chegou aqui cansado. Eu cheguei aqui hoje cansado. Cheguei em casa, era 4 horas da manhã. E acabei de receber uma palavra profética do pastor Júnior. E aquilo que traz um vigor, traz um ânimo para a alma. Então não sei como que você chegou aqui nessa noite. Mas a palavra diz, já no verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós ainda temos esse privilégio, meu irmão. Nós temos esse privilégio, minha irmã, de ainda poder estar aqui na casa de Deus. Porque as portas ainda estão abertas. Porque a própria palavra de Deus diz que vai ter a perseguição. Que nós não vamos poder mais ter a liberdade de estar adorando o nome do Senhor. E muitas das vezes, nós chegamos aqui aborrecidos, amargurados. Nós viemos porque eu tenho um compromisso na igreja. Porque me obrigaram a estar aqui dentro. Não, a palavra diz, alegrei-me quando me disseram que vamos à casa do Senhor. Aqui dentro o Senhor vai julgar o meu caso, vai julgar o teu caso. Olha a palavra profética que nós já subimos para Jerusalém. Nós temos que subir as escadas para estar aqui dentro do templo. Então nós já fizemos um sacrifício para que o Senhor incline os teus ouvidos. Fite os teus olhos sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite. Se você recebe essa palavra, comece a agradecer ao Senhor. Comece a falar com Ele. Comece a dar glória. Quando a glória sobe, o fogo desce. Quando você começa a clamar, quando você começa a descer as tuas lágrimas, o Senhor, Ele não se contém em abrir as janelas dos céus para poder
atender a minha petição, atender a tua petição. Grande Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nesta noite nós estamos aqui, Pai, reunidos numa só fé, num só amor, Senhor, para que possamos, ó Deus, estarmos fitados junto a Ti, Senhor, estarmos aqui, Pai, em nome de Jesus, para poder louvar o Teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, para poder glorificar e exaltar somente a Ti, Pai. Senhor, que ninguém saia daqui da mesma forma, Pai, da mesma forma que entrou, Senhor, que possa estar saindo daqui, Pai, nesta noite, transbordando da alegria, transbordando da Tua unção. O coração que está contrito, Senhor, que o Senhor traga paz, Senhor. Aquele que está necessitando da Tua provisão, Pai, que o Senhor possa, Pai, abrir a janela dos céus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é que eu oro, Pai, nesta noite e já te agradeço, Pai. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Graça e paz, amados. Glória a Deus. Que bom, quão maravilhoso é poder ver, olhar daqui, né? E ver que você está aí, né, Davi? Que maravilha. Que bom é estar na casa do Senhor. Era isso que Davi falava. Foi isso que Davi registrou. Olha só. Pastor Valdeci chegando aí no recinto, que bênção. E Davi falava isso. Me alegrei, eu fiquei feliz quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, queridos, é motivo de alegria. É um prazer imenso de poder estar na presença do Rei. Quando você saiu da sua casa, talvez a sua preocupação, ela bateu no seu peito, na sua cabeça ali, e você deu até vontade de desistir. Mas saiba que Ele já estava te esperando aqui. E você não veio por acaso nesse lugar, não foi. Você veio porque Deus queria ou quer que você esteja nesse exato momento, nesse lugar. Deus tem algo para você nessa noite. O Senhor tem algo para você nessa noite. Ele tem fogo do céu para descer para você. Ele tem fogo do céu para alegrar a tua vida. Aleluia. Se alegre na presença do Senhor. Nós vamos estar louvando a Deus, exaltando o seu santo nome. Eu peço que você nesse momento se desligue de você mesmo. Aleluia. E pense no céu, o lugar onde Deus tem preparado para mim e para você. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Oh, aleluia. Então vamos adorar Ele de toda a força do nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Aquele
Davi foi um grande rei. Davi foi um grande pastor. Mas ele não pediu para ser um guerreiro. Ele não pediu para ser um pastor. Ele não pediu. Ele pediu para o Senhor assim, ó: uma coisa eu peço ao Senhor, e que eu habitarei todos os meus dias na sua casa. Que nessa noite você possa declarar isso para o Senhor. Que você possa abrir o teu coração e dizer assim: Senhor, enquanto eu viver em cima dessa terra, que eu possa te adorar, que eu possa te glorificar, que eu possa dizer: eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais, porque o Senhor é que me sustenta. O Senhor, aleluia, o Senhor é que me segura. O Senhor é que me levanta, aleluia. E por isso eu declaro nessa noite, dizendo: Senhor, eu quero mais. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, graças te damos, Pai. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor Jesus, por estar na tua casa, na tua presença, Senhor Jesus. Mais uma noite, Senhor, mais uma vez, Pai, estar aqui, Senhor Jesus, diante do Senhor, Pai, para te louvar, glorificar, Senhor, e exaltar o teu santo nome, Senhor Jesus. Que nesta noite, Senhor Jesus, não seja só mais um culto, não seja só mais uma reunião, Senhor Jesus, mas que podemos estar, Senhor, diante de Ti todos os dias, Senhor Jesus. Que nesta noite caia fogo do céu, Senhor Jesus, nas nossas vidas, Pai. Que nesta noite, Senhor, venha se fazer presente, Senhor Jesus, em cada vida, em cada alma, em cada coração que aqui está, Senhor Jesus, disposto a te adorar, a te louvar, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, fazer uma obra poderosa, Senhor Jesus, nessas vidas, Senhor Jesus. Aquele que veio te buscar verdadeiramente, de coração aberto, que saia daqui transformado, que saia renovado, Pai, nesta noite, Senhor Jesus. Senhor, te agradecemos por estar, Senhor Jesus, todos os dias diante de Ti, da Tua presença, Pai. Por o Senhor ter nos colocado, Pai, diante do Senhor, Pai. Por o Senhor nos dar força, Senhor Jesus, para estar aqui, Pai. Te adoramos, Pai, te adoramos. Que o Senhor venha, Pai, cobrir, Senhor Jesus, este lugar, esta igreja, esta nação, este bairro com as Tuas mãos, Pai. Que mais e mais almas possam vir, Senhor Jesus, a converter-te a Ti, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, neste bairro, neste local, nesta igreja, neste ministério, Pai, fazer grandes coisas aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai. Venha, Senhor Jesus, encher este lugar, Pai. Ó, Senhor Jesus, com servos dispostos a te adorar, dispostos, Senhor Jesus, a estar diante de Ti verdadeiramente, Senhor, de coração aberto, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, venha sobre este lugar, Pai, derramando o fogo dos céus. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, fazer grandes coisas, Pai. Que a gente possa, Pai, ser, Senhor Jesus, os seus anfitriões, Pai, e o Senhor, os nossos hóspedes, Senhor.
Que o Senhor venha, Senhor Jesus, fazer o nosso coração queimar todos os dias, Senhor Jesus, de amor pelo Senhor, de amor por Ti. Que a nossa vida, que a nossa alma, que a nossa vida seja restaurada, Pai. Que a nosso corpo, a nossa mente, Pai, que o Senhor venha poder encher nos nosso Espírito Santo todos os dias, Pai. Que a nossa vida, Pai, seja transformada, Pai. Aleluias, Pai, glórias a Deus, Pai. Aleluias, graças te damos, derrama fogo do céu, Pai. Senhor Jesus, que o nosso coração venha queimar, venha arder, Senhor Jesus, de amor por Ti, Pai, nesta noite, Pai. Aleluias, glórias a Deus, graças te damos por este momento, Pai, por estar na Tua presença, Jesus. Aleluias, aleluias, Jesus. Graças te damos, Pai. Oh, glórias a Deus, aleluias. Ai, aleluias. Do céu vem sobre nós, incendeia-nos por Ti. É fogo do céu vem sobre nós, queima os nossos corações. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Você pode agradecer a Ele por este momento que você está em comunhão a Ele. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez, graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Pegue a palavra de Deus em suas mãos e coloque em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Vamos ler junto e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Consegue abrir para nós lá, Juninho? Provérbios capítulo 3, versículo 9, versículo 10. A palavra de Deus, ela nos diz assim: honre ao Senhor com todos os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão os seus celeiros abundantemente, transbordarão de vinho os seus lagares. Mateus, por que você pegou essa palavra hoje? A palavra honra ao Senhor, a primícia ao Senhor, é a primeira coisa que nós dá na nossa vida. Quando nós levantamos, quando nós o adoramos, quando Ele é primeiro em tudo em nossa vida. Primeiro antes da família, primeiro antes do trabalho, primeiro antes das coisas que você faz lá fora. Jesus tem que sempre ser a nossa primícia em todos os momentos da nossa vida. Eu antes dava a primícia, o dízimo, a oferta, eu dava como espécie de dinheiro. Dei por muito tempo da minha vida. Dava, eu falava, nossa, vai faltar. Nossa, e se faltar para essa conta, se faltar para aquela conta. E hoje eu tenho visto o resultado do Senhor sobre a minha vida. O que o Senhor tem transbordado sobre a minha vida. E quando o pastor Benedito fez aquele ato na ceia, talvez muitos não entenderam, mas eu fiz o ato com o coração, dizendo assim: Senhor, eu quero dizimar de uma forma diferente. De uma forma que eu seja transbordado pela Tua presença, não financeiramente, mas seja transbordado na intimidade na Tua presença. E a partir daquele momento que eu declarei isso sobre a minha vida, o Senhor vem transformando a minha vida no sobrenatural. E eu não digo somente financeiramente, que financeiramente você trabalhando, dando um jeito, você sempre tem. Mas eu digo a sua intimidade com o Espírito Santo. Você ver o Senhor em todos os momentos da sua vida, ver o que o Senhor está construindo sobre a tua vida. E algo que o Senhor tem transformado na minha vida é entender que eu e a minha esposa temos vivido o novo do Senhor neste ano. Por mais dos altos e baixos, a presença do Senhor sempre esteve sobre a nossa casa. E aonde nós andamos, a presença do Senhor está sobre nós. Então eu digo para você, não oferte, não dizime, não primicie se você não está com o coração aqui. Guarde para você. Agora, se você quer ser um servo do Senhor, honrado, cheio da presença do Senhor e transbordante da presença dEle, eu te falo, venha até aqui e entregue seu coração sobre este altar e seja transbordante da presença do Espírito. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Vamos declarar junto que a prosperidade do Senhor está sobre este lugar. Aleluia, Jesus. Nós declaramos Espírito Santo, Senhor. Nós te agradecemos por este momento, Pai. Neste momento as pessoas que irão ofertar, irão primiciar, irão dizimar sobre a tua casa.
Nós declaramos, Senhor Jesus, a prosperidade espiritual sobre estas vidas, pessoas se erguendo espiritualmente, intimidade na Tua presença. Nós declaramos saúde restaurada, pessoas libertas, pessoas curadas sobre este lugar. Nós levantamos este clamor, Pai, que não seja somente mais um momento de oferta, mas seja um momento de intimidade na Tua presença, Senhor. Por isso nós declaramos, Senhor, e entregamos o nosso coração neste momento, em nome de Jesus, amém. Pode vir ofertar. Glória a Deus. Amém, amém. Enquanto você sai do seu lugar e faça esse ato profético na tua vida, nós vamos estar cantando, adorando ao Senhor Jesus, mais uma canção. E às vezes a gente olha daqui, pastor Benedito, a gente fica preocupado com os irmãos, está tanto tempo em pé, né, de pé. Mas essa canção nós vamos fazer um pouquinho mais do que a gente já tem, né, Denilson? Nós vamos pular, nós vamos correr, nós vamos gritar. E eu quero ouvir a participação da igreja nessa canção. Amém? Quantos estão comigo aí? Quantos estão com Jesus aí? Aleluia! Então vamos lá, vitória no deserto, aleluia! Quantos têm vitória nessa noite? Exalte o nome do Senhor Jesus, celebre a Ele, exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Sangue fria cair sobre mim. E no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Aleluia! E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Eu quero ver vocês agora. Por isso eu pulo na presença do Rei. Aleluia! Por isso eu danço na presença do Rei. Grito de júbilo. Por isso eu grito, oh! Aleluia! Por isso eu corro. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Deixa pro nosso Deus. Por isso eu pulo na presença do Rei. Oh, aleluia! Um grito de júbilo.
eu direi. Abra-se o mar E eu passarei em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Oh! Ei! Ei, ei! Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu Te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, te louvarei. sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, Tua alegria, força pra Deus de maravilha, que mais te louvar. eu entro na tua presença, receber o teu poder. Quando passa, o inimigo cai ao chão, fogo e glória nas cabeças e o grau do chão. Som da festa vai fluir, tua glória descerá, vencerá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, tua glória descerá, vencerá um novo som de aleluia. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor Jesus com toda a força no teu coração, aleluia! Esse aqui já quase foi embora, a voz e o microfone. Glória a Deus. Amém? Essa canção que nós vamos cantar agora, e nós vamos pular uma canção, porque senão eu não vou conseguir cantar outra. E se eu não conseguir, os irmãos me perdoem. Porque de manhã nós já participamos de um culto lá em Pinhais, né, apóstolo? E cantamos sem microfone lá, apóstolo Valdeci. E você sabe, né, sem microfone a voz vai embora. Mas essa canção é uma oração, uma reflexão do céu. Essa canção, você canta ela, você fica imaginando, né? As ruas de ouro, os muros são de jaspe, né? Então, essa canção, você vai cantar ela pensando no céu. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Além do rio azul, aleluia. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, As ruas são de ouro e de cristais.
portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, De jaspe é seu muro, aleluia, além do rio azul. morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, morte e choro, Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais. Nunca mais, nunca mais não haverá mais noite ali não haverá nenhum calor. Terei os olhos de Jesus e e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. terei Os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em ti. aleluia. Quantos vão tocar no corpo de Jesus? Quantos vão poder tocar nas vestes dele? Quantos recebem a cura? Quantos têm a certeza da salvação? Aleluia. Ali não haverá mais morte, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais dores, porque juntamente conosco estará ali o Rei Aleluia. dos Reis, Glória a Deus. Senhor dos Senhores. Aleluia. Se você entendeu isso, se você crê nisso, você vai dar um glória, mais um glória muito forte para o Senhor, aplaudindo a Ele. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Ainda tem um pouquinho de voz aqui ainda, tá bom? Pastor Valdeci, eu e minha família não estava ensaiado isso. Mas como eu tinha mais um louvor para cantar, então eu tenho um tempo. E a gente é muito feliz pela vida desse homem aqui. Foi através dele que nós chegamos a Amandaim, 4, 5 anos atrás, mais ou menos, né? E eu digo assim, passei 20 anos, 20, quase 30 anos na vida, eu posso dizer gospel, Vinícius, né? Vida evangélica, sei lá. Mas quando eu cheguei aqui na Amandaim, que eu fui saber o que era realmente a palavra do Senhor de verdade no meu coração. E eu agradeço muito pela vida desse grande amigo. Eu tenho ele como um pai meu. Ele é mais velho do que eu mesmo, né? E eu sou muito grato pela família dele, pelo carinho. O William que está aqui, a gente compartilhou 3 anos das nossas vidas juntamente com eles. Saímos de lá, estamos aqui no mesmo ministério, mas lá na Fazenda Rio Grande. E essa família, eu acho que não tem como, assim, palavras para decifrar a gratidão que nós sentimos por essa família. Pastora Lia, Pastor Val, nós amamos muito vocês, né?
E hoje nós tivemos ali em Pinhais. Eu creio que hoje já plantamos a pedra ali, né, apóstolo? Plantamos a pedra Manaim naquela cidade. E eu estava pensando, passando um fio na minha cabeça, um filme na minha cabeça. Amém, amém. E eu fiquei pensando nessa alegria de poder fazer parte dessa família Manaim. Você que está aqui nessa noite, quem sabe visitando a nossa igreja, o nosso templo, não perca a oportunidade de fazer parte dessa família, porque Deus, Ele está aqui verdadeiramente nos abençoando. Amém, amados? Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida desse guerreiro, homem de Deus. Chega de glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus, que as tuas mãos, Pai amado, abençoadora, venha sobre a vida do pastor Val, Senhor. Homem, Senhor, abençoado por Ti. Deus, que a palavra que venha sair dos lábios, da boca dele, Senhor, seja a palavra direcionada diretamente do céu para o Teu povo aqui na terra, Senhor, para os nossos corações. Deus, abençoa o Teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos, amém? As crianças, né? Vem tudo para cá. Vem para cá antes de vocês partirem lá para o lado de baixo da igreja. Vamos orar com eles? Corre aqui rapidinho. Em nome de Jesus. Eu não vou fazer cerimônia porque eu estou em casa, né, pastor? Apóstolo, né? Então, estou fazendo aqui como a gente faz lá na nossa igreja. Glória a Deus. Aleluia. Há quem diga que eles são o futuro da igreja. Eles não são o futuro da igreja, eles já são o presente da igreja, né? Já estão entre nós. Estenda sua mão para cá, ó eterno, poderoso Deus. Nós rendemos graças a Ti, Jesus, por cada criança aqui presente, Pai. Sabemos que a Tua palavra diz que aquele que se tornar como uma criança, esse herdará o reino dos céus. Então nós os abençoamos, Pai querido, em nome de Jesus, já nesse começo de noite, pedindo que toda sorte de bênção esteja sobre a vida de cada uma delas, e tudo que elas vierem, em nome de Jesus, aprender neste lugar, elas possam levar para a vida, porque eu estou aqui diante de futuros missionários, pastores, pessoas que serão muito usados e usadas na mão do Senhor. Então eu te agradeço, Jesus, por elas e pelas famílias delas, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Agora vocês podem ir, amém, queridos? Louvado seja Deus. Tudo bem com vocês? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Não quero que você se canse, porque nos próximos minutos, eu creio que Deus vai falar fortemente ao seu coração. Você crê nisso? Amém? Sentadinho mesmo, quero que você feche seus olhos. Amém, Jesus? Eu quero orar com você e por você. Aleluia. Não sei qual foi teu plano quando você saiu de casa hoje, mas eu já acordei de manhã, logo que me levantei, eu já me agarrei com a Bíblia. Eu falei, hoje eu tenho uma missão, e eu não vou falhar nessa missão. A missão de levar a palavra do Senhor a pessoas, quem sabe até desconhecidas, porque eu não sei ainda se tem ou não visitantes aqui. Mas o fato é, queridos, que em nome de Jesus eu creio que a palavra que será aqui pregada, junto com tudo que você já ouviu, aleluia, eu creio que vai nortear a sua vida de uma forma sobrenatural. Aleluia, eterno Deus, eu oro a Ti, Pai querido, pedindo da Tua graça. Tudo que o pastor Nil falou aqui, Jesus, nós levamos tudo para a cruz do Senhor. Não teríamos a menor chance de nos tornarmos quem somos, se não fosse pela Tua presença. Jamais conseguiria, Jesus, abrir a Tua palavra, falar do Teu amor, falar das Tuas maravilhas, sem que primeiro eu entendesse que não fui eu que te escolhi, mas foi o Senhor que me escolheu. Aleluia.
E dentro das nossas limitações, que são muitas, coube ao Senhor colocar o teu Espírito dentro de nós. Isso tem trazido muita alegria aos nossos corações. É por isso que eu venho nessa noite, Jesus, não na autoridade de homem. Quem somos nós, mediante a autoridade daquele que vive, daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, para a sua maravilhosa luz. Então tudo o que fizermos aqui, Jesus, será para engrandecer o teu nome. Uma missão foi dada a Jesus, e uma missão será entregue no dia em que o Senhor pedir de nós aquilo do qual o Senhor nos capacitou para fazermos. Então, Jesus, é com muita alegria que eu quero aqui, Jesus, dividir esse tempo, esse espaço de tempo, junto com essa igreja abençoada, dos meus apóstolos, meus pastores abençoados. Aleluia, e pedir a Ti, Jesus, que as mais ricas bênçãos do Senhor possam se derramar de uma forma sobrenatural nesta igreja, aqui no Pinheirinho, neste lugar, nesta rua, Cid Marcondes, em nome de Jesus, o endereço do milagre, da transformação, aleluia, o endereço de novos começos, aonde, Jesus, não precisamos pregar outra palavra, não precisamos trazer um outro evangelho, aleluia, nós só precisamos acreditar que tudo aquilo que o Senhor falou na sua palavra se cumprirá. E já vejo, Senhor, o início, Pai querido, já não é nem um início, Pai, já é uma caminhada de um novo tempo para este lugar, porque eu creio, Jesus, que os que ficaram, é porque creem que este lugar ainda tem homens de Deus, que pregam a palavra de Deus com responsabilidade, aqueles que se foram, que possam ir, Pai querido, mas possam ir para um lugar, aonde eles continuem a sua jornada de fé, aleluia, porque ela só terminará ao soar das trombetas dos anjos dos ares, quando o Senhor vier nos buscar. Então, Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Aplauda Jesus mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo lá no Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 6. Vou aproveitar que a Bíblia aqui do pastor está aberta. Já vou nela mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 16, livro de Provérbios, capítulo 6, 16. Quando se encontraram, diga amém. Glória a Deus. Se não encontrou, vai ler conosco aqui colocar na tela aqui. Você vai ler com a gente aqui. Mas a palavra de Deus diz assim, versículo de número 16: estas 6 coisas o Senhor odeia. Quantas coisas? 6 coisas. Vamos ver quantas são elas? Glória a Deus. Sim, 7 são abominações para ele. Aí ele começa aqui, o profeta, a dizer: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras, e aqueles que semeiam discórdia entre os irmãos. Preste atenção que a 7ª é aquele que semeia discórdia entre quem? Entre os irmãos. Então está falando de quem? A igreja. Não é de outra coisa. Queridos, eu quero dar uma passada aqui, dentro daquilo que o Senhor me colocou no coração, para que você entenda que eu não vim aqui passar tempo, amém? Eu vim aqui ganhar tempo, eu não vim nem perder tempo, eu vim ganhar tempo, porque estar com Jesus é ganhar tempo. E você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não vai conseguir comprar 10 anos da sua vida que se passou, não tem jeito.
pode fazer uma plástica, pode colocar uma peruca, né? Você pode pintar o cabelo, você pode fazer o que você quiser para que o teu exterior fique melhor, e não tem problema nesse requisito, amém? Há quem goste de ficar carequinha, há quem goste de ficar um pouquinho mais cabeludinho, vendo o Henrique tocar aqui a guitarra dele, né? Aquela barba, aquele cabelão, eu já fui cabeludão assim, gostava, né? Era uma vaidadezinha minha, não tem problema nenhum nisso, amém, queridos? Porém, amados, nós sabemos que entre irmãos, que nós estamos hoje aqui, todos irmãos em Cristo Jesus, você pode dizer amém? Nós acabamos de ler na palavra do Senhor algo muito tremendo, muito forte, que vale muito para os nossos dias, porque a dissensão entre irmãos dentro do ministério, inclusive do local e endereço aonde nós congregamos, amados, isso tem feito com que muitos corações se entristeçam, e com que muitas outras vidas possam ser ganhas para o reino de Deus. Se eu colocar cada um de vocês aqui, queridos, e eu perguntar aqui, hoje ainda eu estava falando para os meus filhos lá em casa, eu tenho uma mensagem que eu preguei lá na Rede Jump, lá da nossa igreja, eu sou o pregador, e toda a igreja repetiu, eu sou o pregador, quando eu perguntei o título da mensagem, e a igreja teve que pregar naquele dia, eu fiquei olhando eles vieram um por um, tinha um que falava 1 minuto, tinha outro que falava 2, tinha outro que falava 5, afinal, queridos, naquele dia eu descobri que eu tinha mais pregadores na igreja do que eu imaginava, porque alguns deles já estão pregando, inclusive, a palavra do Senhor. Foi uma pegadinha, sim, queridos, mas foi uma oportunidade que foi dada a eles, e eles agarraram, e aqueles que agarraram, hoje estão fazendo a obra do Senhor, estão pregando a palavra do Senhor. Nós estamos preparando alguns irmãos, inclusive tem um deles que está aqui, né? Eu poderia chamar ele de João, né? Mas ele é Josimar. Ele é muito querido, muito amigo, nós já éramos amigos antes dele vir congregar comigo. Muito parceiro, muito companheiro. Tenho também o meu filho junto com a minha futura nora, que a partir do mês que vem eles estão casados, dia 4, apóstolo. Dia 4 do próximo mês de outubro, já vamos estar casados, né? E eu falei para ele agora, você tem que virar homem. Casou, tem que virar homem, nem que não queira. Tem as responsabilidades. E outra coisa, você não decide nunca mais nada sozinho. Vai ter a tua companheira todos os dias. Eu costumo dizer a tua adversária, porque não existe um ser na face da terra que eduque os homens como as mulheres assim o fazem. Vocês podem dizer amém, mulheres? Ontem nós estávamos lá na rede de homens, eu estava tocando violãozinho para os irmãos lá, né, para ajudar na rede de homens. Eu falei, nossa, que sem graça aqui daqui, né? Olha para um lado homem, olha para o outro homem, as nossas esposas estão tudo lá na sede, né? Claro que eu estava brincando, estava muito gostoso o nosso culto, mas fica sem graça. E tem momentos na nossa vida, queridos, que nós podemos até errar, amém? Todos já erraram aqui, sim ou não? Amém? Então eu estou em casa, tenho a liberdade aqui, eu também erro, e todos nós erramos em algum momento da nossa vida. Às vezes na vontade de ajudar, acabamos atrapalhando. Às vezes no desejo impulsivo, eu sou um pouco impulsivo, apesar de aparentar ser muito calmo, mas eu sou um tanto impulsivo, não tanto quanto o pastor Jefferson, né? Que lá é impossível, né? Então, mas eu gosto, queridos, de facilitar o caminho para aqueles que caminham comigo. Mas, amados, no meio da nossa caminhada, infelizmente, nós acabamos encontrando pessoas que se deixam ser usadas pelo inimigo. Por que eu estou dizendo se deixam ser usadas pelo inimigo? Porque a palavra do Senhor nos ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nunca foi e nunca vai ser. Porém, quando eu me permito sair daquilo que a palavra de Deus me ensina, ao invés de eu passar a ser uma ferramenta do Senhor, eu passo a ser uma ferramenta do diabo contra principalmente os irmãos em Cristo, que às vezes estão sofrendo algum dano, alguma coisa, e ao invés de eu ajudar, o que eu faço? Eu vou lá ainda, dou mais uma cacetadinha ainda como um religioso, para terminar de matar. Aí eu pergunto para você, será que essa é a vontade do Senhor, sim ou não? Não, nunca foi e nunca vai ser. Se pelos erros cometidos, o Senhor Jesus fosse condenar pelo menos 3 dos seus 12 que caminhavam com eles, coitado do Pedrão, estava lascado. Ah, Senhor, eu dou minha vida por Ti, se necessário eu morro por Ti. Jesus conhece o nosso coração, não adianta.
que ele falou para o Pedrão? Antes que o galo, quantas vezes me negará? 3 vezes me negará. E aconteceu isso, sim ou não? Aconteceu. Se Deus, na sua essência, em todo o seu poderio, fosse nos julgar, porque pelo aquilo que eu e você já fizemos durante toda a nossa vida, sinceridade, queridos, nós seríamos queimados vivos aqui, nem chegaríamos aqui a este lugar. Um dos seus 12 também, chamado Tomé, que quando Jesus ressuscitou, ele se mostrou a muitos, está muito claro na palavra do Senhor, no livro de Atos, na primeira carta de Coríntios. Paulo fala sobre isso no capítulo 15, se não me foge da memória. Foi visto por mais de 500 pessoas depois de ressuscitado. Mas quando a notícia que ele havia ressuscitado chegou até Tomé, o que Tomé falou? Eu só acredito se eu tocar nas suas feridas, ou se eu ver os furos em suas mãos, não sei, dependendo da tradução que você vai ler. 2, terceiro pior, um homem que tinha um dos nomes mais lindos, já buscou o resultado, ou o significado do nome Judas? Quem sabe? Faz assim com a mão. Ninguém sabe. Louvor, adoração, é o significado do nome Judas, pastor Nil. Era um nome bonito que nunca mais ninguém colocou. Eu duvido que você vai ter um filho bonitinho igual você, lindinho, que vai nascer, e você vai dizer, ai que coisa mais linda, eu vou colocar o nome dele de Louvor. Aí você vai buscar o resultado do nome, é Judas. Duvido que você não mude de ideia. Muda ou não muda? Você pode até escolher Valdecir, né, modesta parte, mas não vai ser Judas. Então, queridos, 3 personagens que não deixaram de sentar à mesa com Jesus, porque eles tinham defeitos, porque eles tinham problemas. Inclusive Judas ofendeu, cumprindo-se a promessa dos profetas. O profeta Zacarias também profetizou 30 moedas de prata. 30 moedas de prata valeu o Filho de Deus nas mãos de Judas. Por que eu entrei, queridos? Antes de entrar aqui, eu estou dando uma pequena introdução para você entender aquilo que eu vou falar. Nós não estamos preparados para muitas coisas, porque é muito gostoso, querido, chegar aqui, ver o pastor Nil falando. De fato, a gente é muito amigo mesmo. Inclusive amanhã a gente vai jantar junto, né? Estou sabendo aí, né? Não é eu que marco nada, é a Lia que marca. Ela marca, eu falo, tá bom, amor, tá tudo certo. Então amanhã a gente vai comer alguma coisa junto. É bonito ouvir palavras, é bonito, queridos, mas e se faltar a presença do Espírito Santo em nós, será que vai sobrar alguma coisa? Será, queridos, se nós não formos cercados de pessoas que estejam dispostas a caminhar conosco? Pastor Nilson costumava dizer, se quer me conhecer, ou, né, caminhe comigo, ou como 1 quilo de sal. Ele sempre dizia isso, como 1 quilo de sal comigo, para depois falar de mim. E é uma realidade, amados, às vezes as nossas conclusões, elas são muito rasas, e nós perdemos o foco daquilo que Deus tem para nós. Então aqui o profeta Isaías, quando ele começa a escrever, tem muita coisa feia aqui. A Bíblia diz aqui 6 coisas primeiro, depois a 7ª, não é isso que nós lemos? Aí começa ali no 17 dizendo assim: olhar orgulhoso. Às vezes o camarada, ele é um crente bom, abençoado, as oportunidades vêm, é um bom pregador, fala bem, toca bem, canta bem, e as pessoas chegam, abraçam, palavras de carinho, de incentivo, só que ele não sabe levar isso no espírito. Ele começa a ficar orgulhoso, ele já não é mais o mesmo. A Bíblia, a palavra do Senhor, nós acabamos de ler que o Senhor odeia essas coisas. O Senhor odeia o orgulho, guarda isso no seu coração. O Senhor odeia a língua mentirosa. O Senhor odeia mãos que derramam sangue inocente. O Senhor odeia o coração que maquina ideias perversas. O Senhor odeia pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que fala mentiras, o Senhor odeia, mas o Senhor abomina aquilo que semeia discórdia entre irmãos. Então 6 ele odeia, mas 1 ele abomina.
é abominável diante de Deus. Você pode dizer amém? Seja sincero. Em algum momento da tua vida de fé, você chegou a cometer esse tipo de coisa, sim ou não? Seja sincero. Eu sim, não tenho o menor problema em dizer isso. Não tinha o conhecimento, não conhecia a base da Escritura. Depois que eu descobri aonde que está a base da Escritura, eu parei, queridos. Eu falei, Jesus, eu preciso mudar o meu comportamento. Porque glória a Deus, se o Senhor me libertou dos vícios, glória a Deus, se o Senhor me libertou das coisas que não me traziam bem, glória a Deus por isso. Mas agora, como crente, eu não posso ser um fariseu. Como crente, eu não posso ser um juiz da vida de ninguém. Eu preciso me retratar. E eu louvo ao Senhor, queridos. Não estou puxando sardinha aqui, mas fato é fato. E nós precisamos dizer, é pura realidade o que o pastor Nil falou. Em 2009, quando eu tomei a decisão de ir para uma igreja batista e conheci os meus pastores, que são os nossos apóstolos, a minha vida tomou um novo rumo. Porque eu aprendi a ouvir mais. Porque eu entendi que eu tenho 2 orelhão bem grande aqui, por sinal, que teria que ouvir mais e falar menos. Eu preguei em muitos lugares, em muitas denominações, em muitas igrejas. Às vezes o fogo, o poder de Deus caía e eu chegava em casa todo orgulhoso, pregador pentecostal. Mas quando eu descobri, amados, que era só um movimento, eu confesso para vocês, eu fiquei frustradão. Eu achei que eu já estava por cima, né? Falei, agora eu tenho convite para todo lado, eu vou pregar em várias denominações, Assembleia de Deus, Quadrangular, né? Batista independente. E de repente o Senhor veio. E eu não sei se o apóstolo sabe, mas eu cheguei para sentar numa cadeira e ficar ali, apóstolo. Quando a Lia falou, eu sou batista, eu gosto da igreja batista, porque essas igrejas aí assim, e eu dizia, eu não gosto dos batistas, porque eles creem no sono da alma, nem tinha conhecimento nenhum, falei chutando, e não é verdade, né, apóstolo? Não é assim que nós cremos. Não creio que a alma fica dormindo lá para chegar ao grande dia, me desculpe se você crê, né, mas eu não creio assim. E ela, não, nós temos que ir, eu falei, então vamos. Mas eu vou chegar lá, eu vou pegar um lugar, eu vou escolher um lugar, e eu vou ficar ali, eu vou ser um crente, porque eu entendo que Deus me escolheu, e eu sou um salvo, e eu nunca mais vou sair dos caminhos de Jesus. Mas púlpito, esquece, nada de pregar, nada de pegar um violão, nada de cantar, nada de liderar. Eu servi no ministério por 10 anos, sendo co-pastor, sendo evangelista, fazendo tudo que você imaginar na igreja. Eu achava que estava bombando, estava perdendo a minha mulher, estava afundando a minha família, mas o Valdecir estava em cima dos púlpitos, pregando palavras pentecostais. Queridos, de que adianta eu ser um bom pregador, um bom levita, um bom tocador, e a minha vida afundando, aquilo que eu tenho de mais precioso perdendo? Escute isso que eu vou dizer para você. Quer cumprir a sua missão aqui na terra? É a palavra que eu vou pregar, focado na minha missão. Ganhe a sua família primeiro, ganhe o coração da sua esposa, ganhe o coração dos seus filhos. E se você não está conseguindo fazer isso, me desculpe, Jesus não ganhou o teu coração ainda, e Ele quer fazer isso hoje aqui nessa noite. Aleluia, Ele quer fazer isso hoje. Quando eu entendi essas coisas, queridos, o apóstolo não me deixou acho que 90 dias parado. Eu lembro até a primeira canção, quando eu peguei um violão, não lembro de quem que era, não sei se era do Ângelo, e eu cantei uma música dizendo, poderoso Deus. Quem lembra? Pastor Cirilo. Eu amava as canções do Pastor Cirilo. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Pronto, acabou. Pouquinho tempo depois, eu tinha chegado ali quase no final de 2009, quando era no mês de fevereiro, nós estávamos estreando como líderes da primeira rede de jovens que existiu na Manaim, primeiro ano de Manaim, né, apóstolo? É uma história, queridos, uma história de superação. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos, preste atenção nisso que eu vou falar.
Tive muitas oportunidades de deixar o ministério, inclusive quando voltei de Foz do Iguaçu, muitas oportunidades, ofertas que vieram para mim, mas eu tenho uma aliança. Eu posso até não concordar com tudo que o meu pastor, o meu apóstolo fale, mas eu vou respeitar, porque eu entendo que se eu respeito a autoridade eclesiástica sobre mim, eu creio que eu estou agradando ao Senhor. Eu creio que se há uma cobertura espiritual, porque eu sei que eles oram por mim, eu sei que eu vou estar agradando ao Senhor. Às vezes fica difícil em alguma reunião, em alguma situação, às vezes alguma coisa assim que se colhe meio seco, fala, não, mas é o meu pastor, é o lugar que Deus me colocou, é o lugar que eu escolhi, é o lugar onde o Senhor me escolheu para colocar, para ser um missionário junto com o meu pastor. Querido, não seja mais um da discórdia, não seja mais um do lado contrário. Por que não mudar de lado? Ou se o teu pastor está falhando, dizer, ô pastorzão, que isso, mano? Eu não estou junto com você no erro, mas se você tiver a fim de começar tudo de novo, pode contar comigo. Nós não, a gente se acovarda e vamos procurar um outro lugar para congregar. Eu vou dizer para você que isso não é de Deus, a não ser que haja um propósito da parte de Deus. Do contrário, você vai colocar, queridos, a tua missão, a missão que Deus deu para você cumprir aqui na terra. Então esquece, querido, o barulho, o conhecimento, a teologia, o mestrado, o grande músico. Foque primeiro em ganhar as pessoas que você mais ama. E eu duvido que tenha um marido aqui que vai dizer outra coisa, se disser outra coisa vai apanhar em casa. Tenho certeza absoluta, porque eu tenho essa convicção que a pessoa que você mais ama aqui na terra, depois de Jesus, é a sua esposa. Posso ouvir um amém? Você olhou aí, esposa, ele falou amém? Aleluia. Eu falei ontem para a Lia que alegria em ver você saindo para pregar a palavra do Senhor. Eu lutei 9 anos com ela para isso acontecer. Oh, glória! Quando eu falei para ela, Deus tem um chamado para mim, ela dizia, tem para você, e o dia que Ele te chamar eu vou embora. Porque eu não casei para ser mulher de pastor, ficar sofrendo com igreja. E sofre mesmo, né, apóstolo? Não tem medo de dizer. Cabelo diminui, barriga cresce, come fora de hora, tem noite que dorme bem, tem noite que não dorme nada. Mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Se eu puder, e Deus tem falado comigo, eu abandonava tudo que eu faço aí fora, para viver somente o ministério que Deus tem para mim. Porque eu posso passar o resto da minha vida sem dormir, mas eu não quero passar um segundo sem a presença dEle na minha vida. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então guarda isso no seu coração. Eu não vim te afrontar, mas o Espírito Santo tem umas coisas doidas e faz umas doideiras. Eu tenho a minha mensagem prontinha aqui. Isso que eu acabei de ler não está aqui, mas está encaixado naquilo que eu vou falar. Amém? Vamos para a palavra? Eu gastei uma meia hora aqui, né? Então tenho pouco minuto. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Outro dia o pastor Júnior foi pregar na nossa igreja e ele pregou 1 hora lá. Ele falou, meu Deus, passei do horário. Mas estava tão bom o culto que ninguém queria ir embora. E o culto terminou e o povo ficou lá ainda. Porque é assim, queridos, que Deus trabalha, amém? Então eu posso pregar 2 hoje, porque eu sempre desconto o dobro, né? Brincadeira. Glória a Deus. Mas aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu vou passar para você com certeza. Capítulo de número 2. Eu quero ler, querido, porque eu gosto de ler, para que você entenda. Então são 12 versículos. E eu vou ler aqui o versículo primeiro. Eu quero que a igreja me ajude. Vocês me ajudam? Um irmão, uma irmã que gosta de ler alto, em alto som, por favor, sem timidez, para ler a palavra do Senhor, bem pauseadamente, para que a igreja entenda. Eu tenho ensinado isso lá na igreja. Nada de subir no púlpito atropelando, glória a Deus, aleluia, e corre para lá. Não. Olhando nos olhos da igreja,
com a autoridade de quem tem o Espírito Santo de Deus, ler a palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa. Então eu vou ler o versículo aqui, queridos, no capítulo 2, eu vou ler o versículo 1, a gente vai até o 12, aí no versículo 12 nós encerramos. Então o versículo 1 do capítulo 2 diz assim: e novamente ele entrou em Cafarnaum. Aonde que ele entrou? E depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. Pode ler alguém aí. Verso 3. O que eles moveram? Pode seguir, pastor. Olha para o teu irmão do teu ladinho aí e diga assim: eu entendi essa palavra. Faça isso em nome de Jesus. A gente tem visitante aqui hoje? Tem alguém pela primeira vez aqui? Faz assim com a mão se tem alguém pela primeira vez. Glória a Deus, temos um irmão apóstolo ali pela primeira vez. Mais alguém pela primeira vez? Só o irmão? Pela segunda vez tem alguém? Segunda vez. Tem um casal lindo e abençoado para abraçar eles lá em nome de Jesus. Se não tiver, eu vou lá. Por favor, saia do seu lugar. Depois da presença do Espírito aqui neste lugar, os visitantes são a parte mais importante. Abraça eles, fala o quanto Jesus ama eles. Aleluia, glória a Deus. Vocês são bem-vindos aqui, queridos. Deus os trouxe aqui neste lugar porque Deus tem uma palavra para vossos corações. Fica à vontade, vocês estão em casa, vocês estão em família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós acabamos de ler aqui de uma história narrada pelo evangelista Marcos. Aos conhecedores da palavra, todo mundo sabe que João Marcos é o mesmo lá que o apóstolo Paulo tirou de lado, né? Porque, enfim, eu não quero entrar nesses detalhes, mas é o mesmo. Enfim, nós começamos aqui a prestar atenção na palavra, e eu percebo aqui, queridos, pelo menos aqui depois de Jesus e a multidão que está ali, 5 personagens. Acabamos de ler, se você é inteligente, você guardou. Aquele homem que estava paralítico ali, ele chegou de que forma? Caminhando, pulando, andando. Ele chegou de que forma? Paralítico, não andava. Quem é que estava em cargo de carregar eles? Quantos homens? Há quem diga que quando você morrer, você precisa pelo menos ficar 4 amigos, né? Um pegar numa alça lá, outro aqui, outro aqui, outro aqui, né? Diga misericórdia. Glória a Deus. Esse camarada aqui, amados, ele tinha 4 amigos. A Bíblia, ela vem nos relatar a história. Ela não entra em alguns detalhes, mas a gente consegue imaginar, porque todo pregador ele viaja, não na maionese, mas na palavra. E ele começa a imaginar coisas. Eu fico pensando aqui, não sei quanto tempo esse homem passou paralítico, não sei quantos anos ele tinha, se era casado, se tinha filhos, mas o fato é que esse homem não caminhava.
Eu quero dizer uma coisa aqui para você: se você tem amigo sincero de verdade, você nunca vai estar sozinho. Nunca. Eu não sei se em algum momento da vida este homem aqui chegou a ponto de dizer assim: eu quero morrer. Para mim melhor é morrer do que viver numa vida escravizada. Eu não consigo caminhar, eu não consigo fazer coisas normais como qualquer outra pessoa. Mas a palavra de Deus aqui nos relata, querido, que a situação desse paralítico era complicada, muito complicada. Alguns estudiosos dizem que a casa que ele estava em Cafarnaum era de Pedro. Pedro tinha muita posse, e que essa casa ficava provavelmente ali na praia. Eu já vi pregadores dizer que era a casa de Jesus, não sei, né? E nem quero entrar nesse combate aqui, se era de Pedro ou de Jesus. Importa que ele estava em casa. E quando ele está em casa, o povo daquela região de Cafarnaum fica sabendo. Porque é assim, queridos, há um velho ditado dos mais antigos que dizia que aonde tem fogo tem fumaça. Então onde Jesus estava, haveria o que? Milagre. Porque por onde Jesus passava, os milagres aconteciam. Só que para este milagre acontecer, a situação daquele homem paralítico era muito complicada, porque ele não conseguia entrar naquela casa, porque a Bíblia diz que a multidão que ali estava era grande. Mas os amigos que o levaram naquele lugar, eles tiveram uma ideia. Subiram, não sei lá de que forma, mas o fato é que eles subiram, tiraram o telhado, a cobertura, e conseguiram baixar aquele homem paralítico justamente onde Jesus se encontrava. Eu vou dizer um negócio para você: assim como as nossas igrejas estão cheias de religioso, naquele lugar, apóstolo, estava cheio de religioso. Estava cheio de pessoas que estavam batendo no peito, dizendo ser religiosos. Pessoas que achavam que conhecia Deus, mas não conhecia nada. Então a situação deste homem era complicada. Porém, a ação inusitada daqueles 4 amigos do paralítico, movido pela fé, porque foi a fé que levou eles naquele lugar. Então decidiram subir no telhado, abrir uma passagem e baixar aquele homem em sua cama diretamente diante de Jesus. Você que está aqui nessa noite, você tem alguém especial que orou para que você estivesse aqui hoje, sim ou não? A minha ainda vive, a minha mãe vai fazer 81 anos. Toda vez que chegava embriagado em casa, às vezes 2 dias, 3 dias fora, a mãe dizia: Deus tem um plano na sua vida e não adianta você fugir, Deus vai te pegar. E eu dava uma risadinha assim, dormia um pouquinho e já saía de novo. Mas toda vez que eu chegava, o pai não, o pai dizia: isso é um traste, não tem mais jeito. Se arrumar para a cabeça lá na rua, vai ficar por lá mesmo. Mas a mãe não, a mãe dizia: Deus tem um plano na sua vida. O coração de mãe é diferente, não é? Deus tem um plano na sua vida, você vai sair dessa embriaguez, você vai sair dessas noitadas. Magro que era, e briguento. Uma vez cheguei em casa tudo retalhado, nariz quebrado, cabeça partida. Misericórdia. Mas a minha mãe dizia: Deus vai te pegar. E pegou. E glória a Deus por isso. Aleluia. Senão não estaria aqui hoje. Este homem, querido, o encontro dele com Jesus talvez não foi tão bonitinho como eu falei aqui para vocês. Mas o encontro dele com Jesus foi muito real. Quando nós começamos a acompanhar toda a leitura, eu não posso me aprofundar tanto, senão para aqui meia-noite. E a palavra de Deus é doce, né? E você vai embora. No encontro a gente prega 2 horas, 3 horas, parece que é 1 minuto. Mas hoje nós não estamos no encontro com Deus. Ou estamos? Olha, eu ouvi alguns amém aí. Aleluia. Então este homem, a partir daquele momento, ele teve um encontro com Jesus. E Jesus, então, vendo a fé deles, disse ao paralítico: o que ele falou antes de curar? Ele olhou para o paralítico, pastor Benedito, e disse assim: os seus pecados estão perdoados.
Por que Jesus disse: os seus pecados estão perdoados, se aquele pobre homem foi ali para ser curado da paralisia, ele era paralítico? Aí, pastor Júnior, você vai ver que uma das doutrinas dos fariseus, eles têm que somente quem pode perdoar pecado é Deus. Eu já vi, se eu não me engano, o Hernandes Dias Lopes falar sobre isso: ou Jesus era doidão, ou realmente ele era Deus. Então Jesus, conhecendo o coração daquele povo que ali estava, fariseu, acreditando numa doutrina deles, da religião deles, Jesus já conhecia. Então, antes de Jesus curar aquele homem, ele diz: os seus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando a briga daqueles homens. Como que pode esse blasfemo, tendo o poder de perdoar pecado? Ele é Deus. Eles não conheciam Jesus, assim como eu e você também um dia não conhecíamos, mas foi o que Jesus fez. Então ali os escribas, eles questionaram a blasfêmia, levando a Jesus a demonstrar o poder de perdoar pecados ao curar o homem fisicamente. Aleluia. Queridos, eu tenho muitos sonhos ainda, eu já vivi meio século, e eu tenho muitos sonhos. Estava vendo o Mateus contar aqui, eles vão conquistar muitas coisas, Mateus, porque se são homens de Deus, eu creio, em nome de Jesus. E eu acho que o Mateus, se brincar, ele não tem metade da minha idade. E eles vão conquistar, em nome de Jesus, né, Adriele? Porque são homens de Deus. A força, a garra que eles têm, eles não são perfeitos, queridos, como eu não sou e nem você. Amém? Mas eu sei que eles têm garra, e eles vão chegar onde eles querem. Mas, amados, quando nós voltamos para a palavra do Senhor e vemos um milagre aqui, queridos, da parte de Jesus, o milagre, o paralítico levantou, o paralítico pegou a sua cama, o paralítico foi para a sua casa glorificando a Deus, e todos que ali estavam presentes ficaram maravilhados. Agora eu digo para você, ainda que eu não conquiste todos os sonhos que eu falei, que eu tenho muitos, amados, se eu conseguir estar diante de Jesus igual esse paralítico conseguiu estar diante do Senhor, está tudo certo, está tudo resolvido. Aleluia. O profeta Isaías disse que ainda que a sua mãe te abandonasse, olha que amor de mãe é amor de mãe. Aleluia. O profeta declara isso, que o Senhor jamais nos abandonaria. Então, às vezes, nós podemos até ser abandonados pela pessoa que a gente ama, pela família que a gente ama, pela esposa que a gente ama, pelos filhos que a gente ama, pelos familiares, pelos parentes. Parente é difícil, queridos. É ou não é? De vez em quando tem lá uns entrevê lá no negócio da família lá, e eu quase não falo, eu não gosto. O profeta da casa não tem crédito algum. Mas de vez em quando eu não me aguento, né? Aí eu já entro com a palavra lá, não tem jeito. Aleluia. Mas por muito tempo eu fui chamado de crentão, queridos. Santão. Tem que estar em tudo culto, tem que estar envolvido em tudo. É metido. Já prega, para que cantar? Já canta, para que tocar? Já toca, para que liderar célula? Você já não ouviu isso? Ninguém dá uma palavra de incentivo. Queridos, nós precisamos de amigos como esse homem tinha amigos de verdade. Às vezes eu olho as células, nós temos 3 em funcionamento lá na Fazenda Rio Grande, e eu olho lá os irmãos da célula A, lá na célula B, e eu começo a dar risada lá em casa. Falei: ô Marília, como se fosse, como seria bonito se lá atrás, quando nós começamos, fosse assim. Era uma bobeira, um que puxa daqui, era um que puxa dali. A minha célula está com 30, com 40, com 50, grande coisa. Josimar é, né? Célula Donai, mas de vez em quando está lá na Israel. Enfim, queridos, é isso que Deus quer, a unidade de nós. Ser igreja, igual o pastor Júnior fala aqui, é melhor ser igreja com vocês, é melhor ser igreja com vocês, mas amando uns aos outros. Sabe, e amando não porque as pessoas que te cercam na igreja, como líder da igreja, são iguais a você. Deus não precisa de 2 Valdecir na minha igreja. Deus não precisa de 2 pastor Júnior, de 2 apóstolos aqui. Ele precisa só de você, com um jeitinho seu, às vezes um pouquinho enjoado demais,
mas salvo. Você pode dizer amém? Aleluia. Às vezes cantando uns hinos assim que ninguém conhece. Você pode dizer amém? Eu faço isso. Aleluia. Deus te escolheu do jeitinho que você é, e vai deixar você do jeitinho que Ele quer. Aleluia, porque Ele é Deus. Então, quando nós vemos aqui todo o relato, eu escrevi algumas coisas aqui. Eu percebo que a força da fé e da intercessão, ela faz milagres. Mas para que essa força de fé e intercessão funcione, a igreja precisa estar assim, queridos. É isso. Eu tenho certeza que muitos discípulos hoje faltaram ao culto. Talvez alguns que nem gostem de mim, né? Mas eu amo eles, não tem problema. E vou continuar amando. Mas os que vieram porque Deus promoveu essa vida sua para cá. E Deus tem algo poderoso para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você creia nisso, porque você vai sair daqui nessa noite, em nome de Jesus, talvez assim com uma mentalidade diferente, não porque o pastor Valdecir está pregando, mas porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar, e Ele vai te convencer que você não foi homem que te chamou, não foi mulher, não foi pastor, foi o Senhor. A força da fé, a força da intercessão, a fé dos amigos foi fundamental para levar o paralítico até Jesus, superando barreiras físicas e sociais. A importância de ter amigos que nos impulsionam a buscar a Deus e a não desistir nas dificuldades. Quantas vezes você pensou em parar? Quantas vezes as dificuldades colocaram um freio em você e você pensou parar? Eu estou com um pouco de medo nesses dias, que Deus tem falado umas coisas estranhas no meu coração. Eu falo, ai Jesus, e eu continuo insistindo em algumas coisas, e não dá certo aqui, não dá certo ali, e eu olho para o Senhor, eu olho para a cruz, continua vazia. Eu falo, oh Jesus, o Senhor guerreia por mim ainda. Mas haverão sinais, né, como diziam alguns. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei ao Deus que está no comando da minha vida, eu sei o Deus que transformou a minha vida. Aleluia. Então a força da fé, a força da intercessão. Segundo, criatividade e persistência. Criatividade e persistência, querido, você não pode largar disso. Isso vai fazer ação de abrir o telhado, ou seja, aquilo que os homens fizeram foi uma criatividade. Eles foram persistentes, não desistiram da missão que lhes foi dada. A ação de abrir o telhado demonstra o compromisso criativo e persistente em alcançar o objetivo de levar o amigo a Jesus. Uma vez os guardas quase me prenderam. Eu tinha um Uno preto. Aliás, não era mais um Uno, apóstolo, já estava lá com vocês. Era um Gol vermelho que eu tinha. 9 pessoas no carro. O G3 estava terra baixadinha assim. De repente, falei, Jesus. Tinha acabado de fazer capelania junto com o apóstolo, um monte de irmão da época. Documento, tudo certinho. Dei uma olhadinha dentro do carro. Um pouquinho mais de gente aí. Eu falei, irmão, acabei de sair da minha igreja aqui, ó, aqui pertinho, Igreja Batista. Se você quiser eu volto com você lá. O que você é lá? Eu falei, eu sou capelão e ajudo na igreja também. Você sabe que pela lei do homem você está errado. Eu falei, sim senhor, eu sei isso, estou errado mesmo, mas eu quis fazer um favor para meus irmãos. Sabe o que o guardinha falou? Sai 4 daí, fica 5 e segue a viagem. Só isso. Eu falei, amém. Sem multa, sem nada. Com Bíblia, bem arrumadinho estava. E fui para casa. Para casa não, na época eu fui para casa da pastora Mara. Estava indo levar alguns para lá, cortando o meio caminho ali onde o Chico mora, pastor Chico. Bem naquela região ali, pastor Chico. Amados, é assim. O que você já fez para que uma vida se achegasse a Jesus? Qual risco você correu? Qual criatividade, qual persistência que um dia você teve por alguém? Eu sei que eu estava fora da lei, queridos, eu sei disso.
Mas se for para ganhar uma vida, eu pago uma multa. Não tem problema não. Agora a terceira. Tá, primeira, segunda, agora a terceira. A cura completa. Quando acontece a cura completa daquele homem, de corpo e espírito, escute isso. Jesus ofereceu mais que a cura física, é isso que Deus tem para você. Ele veio para perdoar pecados, você pode dizer amém? Ele veio para perdoar pecados e libertar o homem que por inteiro. E o milagre físico foi uma prova do poder espiritual de Jesus em perdoar. Então para Jesus não bastava somente, porque uma palavra dele, que ele dissesse, aquele homem que ali estava, e o homem sairia caminhando, sem problema algum. Jesus é Deus, Ele tem poder sobre tudo, sobre todos, aleluia. Mas primeiro Ele perdoou aquele homem. Queridos, olha a importância do perdão, amados, você não faz ideia. Às vezes teu casamento está afundando porque você não perdoa. Às vezes os teus filhos estão se perdendo porque você não perdoa. Às vezes teu filho foi um pouco grosseiro com você, ou você grosseiro com ele, e você não perdoa. Eu sou assim, vou morrer assim. E que você morra assim, mas que vá para o céu pelo menos, né? Estava ouvindo outro dia aí, queridos, eu quero compartilhar com vocês. Até cuidar da hora aqui para mim não passar. Havia uma irmãzinha chamada Maria. O irmão que estava contando usou o nome de Maria. Se é ou não é, não sei. A irmãzinha Maria não falava mal de ninguém, apóstola. De ninguém. E tem uns meninos sempre na igreja, sempre tem, né? Eu fui um desses. Dava trabalho pro meu porteiro da igreja quando era piazotinho. Vocês não fazem ideia. Nós não parávamos. E tinha uma piazada na igreja. Puxa vida, essa senhorinha, né? Sempre paz e amor. Glória a Deus, aleluia, amiga de todo mundo, nunca vimos ela falar mal de ninguém. E eles resolveram encurralar a senhorinha num término de culto, como daqui a pouco nós estamos encerrando, né? À meia-noite encerra aqui, posso ouvir amém? Não amém? E terminado ali a reunião, eles foram até a senhorinha, irmã Maria. Ô irmã Maria, o que você acha da pastora Áurea? Uma pastora abençoada, mulher do homem mais careca da igreja. Posso ouvir um amém? E foi indo, queridos. E do irmão Josimar, eu vou falar do Josimar que caminha comigo, não vai ficar bravo comigo. O que você acha do irmão Josimar? Um menino querido, menino educado, menino que está entendendo as coisas, os planos de Deus que tem na vida dele, porque tem, né, Josi? Em nome de Jesus. E queridos, eles perguntaram de várias pessoas da igreja, a irmã Maria só falou de bem. Puxa vida, temos que pegar essa irmã. Já sei, não teve uma ideia, vamos falar do diabo. E o diabo, irmã Maria, o que é para você? O diabo ele é perseverante. Os meninos deram no pé, vamos sair fora daqui, que nem do diabo ela fala mal. Porque o diabo não é perseverante. Ele não tem pressa de ganhar a luta, a guerra contra você. Eu vou falar uma coisa aqui muito séria, queridos. Ele não está nem querendo tirar você de dentro da igreja. Ele está querendo usar você como instrumento na igreja, para prejudicar a igreja. E diante da Bíblia você sabe que a igreja é o corpo do Senhor, sim ou não? Somos membros, fazemos parte da noiva do Cordeiro, sim ou não? Quem é o cabeça da igreja? É o pastor? Quem que é? Aquele que ressuscitou. Se Jesus é a cabeça da igreja e eu não amo a igreja onde eu pertenço, e digo que amo a Jesus, será que está correto? Está correto, não, preciso me consertar. Então não pode, queridos, existir essas coisas. É uma historinha engraçada da irmã Maria, queridos, mas que acontece muitas vezes no nosso meio. Aleluia, não podemos deixar essas oportunidades malignas tirar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu digo para você, Deus tem coisas maravilhosas para você. Aleluia, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Estou terminando, queridos. Quarta coisa, o testemunho e a glorificação de Deus. Escute isso. A cura do paralítico e a atitude de louvar a Deus transformar uma situação em um grande testemunho para todos. A importância de não guardar os milagres para nós, mas compartilhar com os outros, isso glorifica a Deus. Você entendeu isso? O irmão chega desesperado na igreja, se escapelando.
estou desempregado, perdi o emprego, a mulher brigou comigo. Até o cachorro ataca ele quando ele chega em casa. Ninguém quer mais ver ele por perto. Ele chega num lugar igual a esse, com pessoas preparadas, com pessoas que se consagram. Consagração, né, de todos esses dias que vocês estavam. Chega aqui, Jesus cura, deixa limpinho, apóstolo bonitinho, né? Tira aquela capa de lobo, sai daqui como cordeirinho. Jesus faz isso ou não faz? Arruma um bom emprego, passa a ganhar 10 mil por mês. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos lá o mês inteiro sobre primícia. O povo achou que eu ia falar sobre dinheiro, caiu do cavalo. É só uma facetazinha, né? A parte financeira daquilo que é primícia. Mas daí, querido, todas essas coisas acontecem, e na primeira dificuldade que a pessoa tem, a primeira coisa que ela faz é deixar de vir à igreja. Porque agora ele ganha bem, agora sobra dinheiro, no final de semana ele pode ir passear. Eu gosto muito de ir passear no litoral. Eu não sou muito amigo da água salgada, mas eu gosto de estar lá, o ambiente é gostoso, é muito maravilhoso. Alguns gostam de outros lugares, né? Gosto muito de chácara, muito de água doce. Amém? Agora eu ganho 10 mil por mês, posso ouvir um amém? Eita, glória a Deus. A igreja de Pinhais vai vir com tudo, em nome de Jesus, né, apóstolo? Sem ter peso para um próximo líder, talvez esteja entre nós aqui, que vai pastorear lá. Porque a igreja aqui vai prosperar de homens que vão dobrar os seus ganhos em nome de Jesus, porque entenderam a palavra do Senhor. Mas eu vou dizer para você, não pare. Não pare em meio às dificuldades, testemunhe daquilo que Deus fez na sua vida. Você não teve vergonha de vir aqui, queridos, ou em qualquer outra igreja que você foi no momento difícil da tua vida e Deus consertar a tua vida. Você não teve vergonha de chorar aqui na frente, mas agora que você prosperou, você não vem aqui relatar, dizer, irmãos, um dia eu cheguei aqui com a vida tudo errada, mas hoje eu sou empresário para a glória do Senhor. Vocês estão numa região aqui, querido, muito abençoada, uma região, tenta comprar uma casa aqui pertinho para você ver. Quantos de vocês já conseguiram fazer um evangelismo por essas ruas aqui? Eu conheço muito essa região. Bater de casa em casa, igual era feito nas antigas, panfletinho na mão, dizendo, ali tem a igreja Batista Manaim, lá tem um homem de Deus, que você vai lá e Deus vai mudar a tua vida. Ah, mas eu sou tímido, pastor. Cuidado, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não guarde para você as coisas boas que Deus está fazendo, que Deus está transformando as suas vidas. Fale isso, querido, não é se gabar, é falar daquilo que Deus fez, não que você fez. Você pode dizer amém? Eu já falei para Deus, eu estou disposto a abrir mão de tudo, eu só não abro mão da presença dEle. Aleluia, glória a Deus. E quinto e último, para mim terminar, a missão de levar os outros a Jesus. Eu preciso citar aqui a única missão que Jesus deu para mim, Deus deu para mim e para você. Eu preciso aqui dentro da visão celular, que nós trabalhamos há tantos anos, dizer para você qual que foi o único comando de Jesus para mim e para você nessa missão. Quem lembra? A palavra de Jesus no Evangelho de Mateus 28, 19, Jesus diz o quê? Ide. E fazer o quê? Ide, fique sentado na igreja olhando para o pastor que está pregando. Ide e fazer discípulo de todas as nações. Foi isso, esse é o comando de Jesus. Se você entender a missão que o Senhor tem para você, querido, em nome de Jesus, pode ter certeza que você não vai ser um homem frustrado ou frustrada, porque você está focado naquilo que Deus tem para você. Missão de levar a Jesus aos outros. Assim como os amigos levaram o paralítico a Jesus, nós também somos chamados a conduzir as pessoas à salvação, a igreja e a Jesus Cristo. A necessidade de sermos essa mão amiga que levanta e ajuda os que estão caídos. Essa é a missão que Deus deu para mim e para você. Se Jesus, dentro da comissão que ele tinha pelo menos 3 que eu citei aqui, pessoas completamente
desviadas, andavam com Jesus, mas eram desviadas. Imagine no meio de nós, queridos. Agora me diga uma coisa: você está aqui na condição de juiz? Não. Todo juiz está aqui, queridos, na palavra do Senhor. Por mais bom pregador que você se torne, ou que você seja, não somos juízes da vida de ninguém. O Senhor nos deu uma missão: pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Não é assim que está escrito? É para isso que o Senhor nos chamou. Então, amados, em nome de Jesus, vamos levantar as nossas cabeças, vamos em nome de Jesus dar a volta por cima e fazer com que Deus venha nos usar poderosamente, mediante a chamada que Ele tem para nós. Talvez você está afastado dos púlpitos da igreja. Puxa, eu me aborreci, o meu líder não foi legal comigo, na hora que era para abraçar, me deu uma chamada. Quer ser um homem de Deus de verdade? Aproveite a oportunidade da chamada em nome de Jesus, e mostre que você é ovelha e não é bode, que Jesus te chamou. Ou se um dia você foi bode, Deus te transformou numa ovelha. Vocês estão me entendendo? Não estou falando aqui no sentido figurado, entendam, queridos, em nome de Jesus. Deus quer a ovelha, porque a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, ela atende ao comando do seu pastor. Eu quero te convidar a ficar em pé, que eu estou encerrando, e está tão gostoso aqui, que se eu continuar, não quero nem abrir a Bíblia, não quero nem puxar mais nada, porque eu sei que vai dar ruim. Daí você vai chegar em casa, a tua janta já vai estar congelada. Glória a Deus. Eu não conheço a todos, eu vejo muita carinha nova aqui, então eu não posso deixar de fazer um convite para você. Tem alguém nessa noite aqui que ainda não converteu-se a Jesus, que ainda não conhece a Jesus, que nunca fez essa oração de fé para Jesus? Ou talvez você está afastado ou afastado, fraco na fé. Eu desanimei, eu parei, eu congreguei muito tempo, não quis mais, mas hoje o Senhor te trouxe aqui. Se tiver alguém nessa condição, que por favor, saia do seu lugar correndo. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A pastora Lia disse que ontem teve conversão de vidas aqui, né, apóstola? É para isso que nós pregamos a palavra. Nós não estamos aqui para encher o bolso de dinheiro, viu? Escute isso que eu estou dizendo. Às vezes 1 ou 2 ou 3 ou mais desonestos que tem por aí aparelham todo mundo. Não, aqui nós fazemos a obra de Deus por amor. Nós amamos o que fazemos, porque fazemos o que amamos. Tem alguém nessa condição que está afastado ou afastada, que deu um tempo, vou dar um tempo. Não tem? Não tem. Então eu quero chamar os músicos aqui. Vamos terminar cantando? Aí eu já passo para o apóstolo aqui. Nós vamos orar ao Senhor. Amém, Jesus? Glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei que canção que vocês deixaram na agulha, pastor, mas cante aqui enquanto a gente vai orar, porque eu sei que vocês tinham mais uma canção preparada. Pode ser, eu nem sei qual é, mas não tem problema, pode cantar. Aleluia, vamos adorar a Deus. Quem está disposto a mudar de direção, a mudar de vida, a mudar de comportamento para crescer na graça e no conhecimento do Senhor, faz assim. Você está disposto mesmo? Eu estou disposto todo dia. Eu digo: Jesus, eu sou ruim pra caramba, Jesus, me ajuda aí. Muda a minha vida, transforma a minha vida, transforma a minha casa. A maior alegria da minha vida, queridos, quando eu me tornei homem de Deus, é quando eu ouvi dos lábios da minha esposa e dos meus filhos dizendo assim: você é um homem de Deus. Aleluia. Você pode ouvir de qualquer um, até de um amigo, como o pastor Nil aqui falou no começo. Mas quando você ouve das pessoas que amam você, que convive com você, que acorda com você, que deita com você, que usufrui do mesmo lar que você, ouvir essas coisas, amados, isso traz uma alegria muito grande no nosso coração. Amém? E quando olho para o apóstolo com 77 anos de idade, eu falo para Lia lá em casa, eu falo: meu Deus, a disposição deles em fazer as coisas para Deus, não vou perder, eu tenho que ser no mínimo igual. Não com tanto conhecimento, modesta parte, né? Você sabe que o apóstolo é muito humilde, mas disposição de ser aquilo que o Senhor disse que eu sou, em nome de Jesus. Amém, pastor Nil, cadê vocês? Vamos cantar. Amém, Jesus?
Qual canção? Os reinos se abalam. Os reinos se abalam. Faz tempo que eu não canto. Aleluia. Vamos adorar. Cantamos muito essa canção e vamos cantar hoje. Oh, aleluia. Os reinos se abalam, Os povos se curvam, as bocas se abrem, As bocas se abrem, as mãos se levantam, levantam pra pra dizer que tu és o rei. Oh, glória a que tu Deus. és o Pra dizer que tu és o Senhor. Vamos de novo, os reinos se abalam. os reinos se abalam, Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Oh, Tu és o rei. glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor, teu reino é sempre Firmado em eterno, misericórdia. firmado em misericórdia, Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. tua igreja te adora, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Que essa noite seja um divisor de águas Povos se curvam, na vida de todo aquele, Jesus, as que bocas se deseja que abrem, a as mudança de mãos se direção, levantam pra a dizer não que tu deixar és o porque a sua rei, missão aqui na terra ela venha ser frustrada por pra circunstâncias. dizer que tu és o Mas que eles venham Senhor. crer que é um Deus todo-poderoso que age as suas vidas. O mesmo Os Deus que céus se levantou o paralítico em Cafarnaum. abalam, os povos se A mesma curvam, presença que estava naquela casa as através de bocas se Jesus. abrem, E que hoje, através do Espírito se Santo, está também neste levantam pra lugar. dizer que és o rei, pra dizer que tu és o Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja
igreja te adora. Você pode aplaudir a Jesus, amém? Aplauda a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que Deus vos abençoe grandemente, amém, queridos? Em nome de Jesus, apóstolo. Amém, igreja, graças a Deus. Pode se assentar. Quero chamar aqui João Victor Firmino. Hoje o culto está sendo dirigido pelos homens de preto, nossa rede de homens. Cadê os homens deste lugar aqui? Oh! Amém. Então, temos aqui um homem. Graça e paz, igreja. Bom, durante a semana a gente tem alguns encontros, algumas reuniões. Um deles é terça-feira, às 20 horas. Temos Jesus em Minha Casa. E também às 7h30 a Etebã. Na quarta-feira temos às 20 horas, temos o culto do poder. Tem sido bênção, venha, não falte. 2 vidas já aceitaram Jesus aqui. Sábado, 3, né? Sábado, às 9 horas temos multirão aqui no templo, o pastor Júnior vai estar dirigindo. E à noite, às 20 horas, temos o MIB Jovens. Tem jovem aí? Ih, tá fraquinho. Tem jovem aí? Glória a Deus. E domingo, às 18 horas, temos o culto de celebração e encerramento do mês. Não faltem, vai ser bênção. Amém, João, obrigado. Amém. Fica aqui comigo. Pode ficar aqui, fica aqui. É bom pra você dar aquela, sabe? Viu como eles são uma geração que fala rápido, né? E já resolve tudo. Amém. Nós vamos ter uma semana maravilhosa, irmãos, em nome de Jesus, né? E muitas coisas estão acontecendo. Mês de outubro será um mês rosa, olha que legal, né? É um mês em que somente mulheres estarão trazendo a palavra. Nós vamos aqui desenvolver várias temáticas, e inclusive no dia 18 de outubro, vai ter aqui um assunto muito importante. Já separa isso na tua agenda, 18 de outubro, um sábado, teremos aqui um simpósio para homens e mulheres, para todos nós, para falarmos sobre violência contra a mulher. E aí vai ter um fundo também cristão sobre isso. Eu convido você a estar aqui, tá? Não falte. O pastor Edilson vai nos presentear com essa palestra, vai ser maravilhoso, tá? E também, já novembro, já dando um spoiler maravilhoso aqui. Quem se ligou numa coisa, João? Você se ligou numa coisa que aconteceu em agosto? Nós instituímos aqui o impacto. Toda virada de estação do ano, nós teremos o impacto. E agora está chegando a primavera, se não me engano, amanhã, é isso? Ou depois da manhã? Amanhã, já? 21 de setembro, eu acho. Depois da manhã, nem sei que dia que é hoje, irmãos, misericórdia. Mas essa semana aí, né, vamos começar a primavera. E aí vamos ter o impacto da primavera, que será maravilhoso. No inverno, nós tivemos aqui a missionária Kate, pastor Edson, ministrando. Foram 2 fins de semana, inclusive. Mas, e falamos sobre avivamento, porque no inverno tinha que ter fogo, né? E agora, na primavera, falaremos sobre reconquistar coisas que foram perdidas, renascer alguma coisa na tua vida, sonhos, propósitos, ministério. E vamos ter aí também um fim de semana maravilhoso, 29 e 30 de novembro vai acontecer. E em novembro ainda vai ter o Congresso de Homens aqui, vai ser poderoso. Então, você fica atento a tudo que vai acontecer nessa igreja em nome de Jesus. Tá bom, João? Já deu aquela quebrada agora? Agora deu? Então tá bom, então vai. Era para você aprender igual o pastor Valdecir falou, olhar no olho e tal. Meu irmão Jairão, você está aqui? Irmão Jairo Moreira, não está mais? Não? Então tá bom, então apóstolo, vem comigo aqui, amém? Vamos se levantar, vamos orar para ir para casa, amém? Agradeço a todos os visitantes que estiveram aqui, que Deus abençoe a tua vida, né? Você que se manifestou aí e disse que quem está visitando a nossa casa, que Deus abençoe a tua casa, amém? Que tudo que você fizer e colocar as suas mãos a fazer, tenha êxito, seja próspero, e que Deus te dirija e te conduza nesse sentido, amém? Volte mais vezes, porque aqui é muito melhor ser igreja com vocês, tá certo? Amém. Vamos orar pelo nosso lar e o apóstolo vai dar a bênção apostólica. Jesus, em teu nome, agradecemos por essa noite maravilhosa. Obrigado porque o pastor Valdecir esteve aqui entregando essa palavra de Deus, direcionamento do teu Espírito Santo para as nossas vidas. E agora a nossa casa, ó Deus,
nessa semana precisa ser um celeiro de avivamento e de bênçãos. Pai, abençoamos cada um aqui, aqueles que vão completar aniversário essa semana, os que completaram a semana passada. Deus, que realmente haja alegria, que haja unção, ó Deus, que haja cura física em nome de Jesus, e que realmente tudo quanto fizermos, façamos para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus. Só um momentinho, irmãos, eu preciso anunciar alguma coisa. Eu fui muito honrado nessa semana, visitando um obreiro. Ele não é conhecido dos irmãos, pouco conhecido meu também, mas é um homem de Deus, que é o pastor Lucas. Olha assim, Lucas, sua esposa está ali do ladinho, né? Casal preparados, eles são baianos, eles estão vindo para cá, os 2 filhinhos, e eles estão pedindo então que essa igreja esteja orando por eles, que eles querem desenvolver o ministério que Deus tem dado para eles, aqui em Curitiba. Já faz 3 anos, né, pastor Lucas, que está para cá. Então, para a igreja saber que nós estaremos orando, dando cobertura para ele, né, como colega, né, para que ele possa desenvolver o ministério dele. São amigos muito chegados do pastor Francisco, pastor Helena, já vem congregando muito tempo com as nossas células lá, muito amigo deles, né? E nosso amigo também. Sou muito grato a Deus pela vida dele. Então, como pastor, estou apresentando ele aí para os irmãos. Vamos aplaudir a vida deles? Aleluia. Esses dias atrás apresentamos o pastor Edilson, né? E a sua esposa, a pastora Edneia, a sua família, estão firmes aí conosco, com propósito e projetos, né? Juntos já. E um irmão que está alegrando muito meu coração hoje, que pôde estar presente, o irmão Luiz, né, irmão Luiz? Nem sempre pode estar aqui com a gente, né? Tão conhecido dos irmãos também, né? Somos gratos a Deus pela vida dele. É o sogro do nosso irmão Madison aqui, ó. É Luiz e Helena, Madison e Camila, sua família. Louvamos a Deus pelas vidas deles também. E outros mais, irmãos, que a gente não acho que nem me lembro agora, mas todos vocês que estão aqui, estamos gratos por vocês, né? Que vieram estar aqui conosco. Glórias a Deus. Obrigado, pastor Valdeci. Ontem foi bênção aqui, irmão. Ontem foi fogo de Deus aqui, né? Glórias ao Senhor. E a igreja está aí, irmãos, viva, em pé, porque você está aqui com a gente também, fazendo com que ela esteja nessa posição, né? Vamos crescer, vamos avante. Deus vai nos dar muitas vitórias neste final de ano. Pai querido, no nome de Jesus, eu estou abençoando a tua igreja, que o grande amor de Deus, nosso Pai, e a graça de Jesus Cristo, seu Filho, as consolações do Espírito Santo e a direção para todos vós, seja uma coisa séria e justa da parte de Deus sobre as vossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos. Está encerrado. Muito obrigado, pastor Júnior. Parabéns.